Uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos concluiu que o Irã ainda tem grande capacidade para lançamento de mísseis, mesmo depois dessas semanas de guerra. Como é que essa informação pode continuar impactando o conflito a partir de agora? Exatamente. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui com vocês, Tainá. Bom, de fato, o que acontece é que isso entra em conflito direto com os discursos e com a narrativa de Donald Trump de dizer que tinham eliminado completamente os mísseis balísticos ou teria, de certa forma, destruído praticamente todas as bases de mísseis balísticos iranianos. E a própria CIA, né, está desmentindo isso, mostrando que não é bem assim, que o Irã ainda tem muitas bases de lançamento de mísseis balísticos, principalmente na costa. Isso significa que o Irã ainda tem muita capacidade de retaliação, principalmente contra os países do Golfo, e de continuar causando estragos do ponto de vista geoeconômico para o mundo inteiro. Né? Inclusive ali no Estreito de Hormuz. Talvez seja esse um dos motivos que Donald Trump tenha mudado a retórica de forma constante. Veja que hoje ele anuncia agora que deve conseguir desobstruir o Estreito de Hormuz de forma muito fácil, ou seja, ele volta agora com a narrativa de tentar enfim, desbloquear o Estreito de Hormuz, coisa que ele, alguns dias atrás, já tinha dito que não importava mais o Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos tinha conseguido atingir o seu objetivo. Né? Ou seja, agora ele muda novamente o discurso e provavelmente seja por causa das informações que vêm aqui da CIA. Né? Isso deve causar talvez dois problemas, ou dois pontos a gente pode apontar do ponto de vista de cenários, né? Um deles seja que os Estados Unidos, Donald Trump, queira escalar ainda mais a guerra, até porque continuam sendo enviadas mais tropas, né? Mais mariners para o Irã, né? Então, o que a gente pode ver é uma tentativa de escalada da guerra, uma vez que a CIA vem mostrar aqui que os mísseis balísticos iranianos ainda são capazes de causar bastante estrago, e isso mostraria uma derrota, né, por parte de Donald Trump, coisa que ele não quer mostrar ou ele não quer aceitar do ponto de vista estratégico para os seus eleitores. Então, há uma possibilidade de escalada dessa guerra mais do que a gente já está vendo. Né? Ou, em segundo lugar, um aumento das narrativas e um aumento dos discursos contra a OTAN, tentando culpar aqui essa existência de mísseis ou o problema do bloqueio do Estreito de Hormuz pela falta de ajuda dos países europeus, né? Professor, a gente trouxe mais cedo as informações direto dos Estados Unidos, uma fonte, né, que teria dito à CNN, confirmando que um caça americano foi abatido no Irã. Qual é a relevância dessa notícia nesse contexto de guerra, com essas informações, esses elementos que o senhor traz sobre os discursos contraditórios do presidente dos Estados Unidos? Olha, essa questão da queda, né, da derrubada desse jato, desse caça americano, do lado do Irã, é mais uma guerra psicológica, uma narrativa psicológica, porque a gente precisa ver exatamente se foi mesmo um caça americano, se não foi um caça europeu, né? Eu estava dando uma olhada agora nas últimas notícias, né, no Financial Times, por exemplo, estava mostrando lá algumas imagens da possibilidade de não ser necessariamente um caça americano. Né? Mas, de qualquer forma, o que acontece é o seguinte: o Irã vai utilizar isso como uma narrativa de dizer, olha, estou criando dificuldades, mesmo que seja um caça, dois caças, enfim, isso serve como arma psicológica e de narrativa por parte do Irã, que por sua vez a estratégia não é vencer militarmente os Estados Unidos, até porque o Irã não consegue. O objetivo do Irã aqui é não perder a batalha ou não ser derrotado, né? Então, enquanto o Irã luta para não ser derrotado, ou melhor,
mesmo que haja grandes perdas, mas estrategicamente continue em pé, né, principalmente o regime, e do lado dos Estados Unidos, uma vitória, né? O que talvez a gente não saiba é o que significa vitória aqui para o lado dos Estados Unidos até esse ponto, né? Enfim, concluindo e resumindo, essa questão do jato, acho que a gente tem que ter mais cuidado e avaliar de forma um pouco mais cuidadosa o que de fato está acontecendo, porque nesse primeiro momento o que a gente vê é o Irã fazendo aqui uma guerra mais psicológica, mais de narrativa, não que não tenha caído esse caça, mas a gente precisa saber exatamente de que forma, qual foi o caça e até que ponto isso atinge aqui os Estados Unidos. Por enquanto, isso é péssimo para Donald Trump e provavelmente vai impactar nas suas narrativas, né? Não necessariamente na estratégia, porque o que me parece é que do ponto de vista militar continuam sendo mandados soldados e também, só para finalizar, o que a gente vê é um descompasso entre o que Trump fala e o que anda acontecendo em terra, né? O que anda acontecendo no teatro de guerra lá no Irã. Até mesmo dentro da própria Casa Branca, né, entre os integrantes do governo dele, professor, porque ele acendeu um novo alerta quando falou no fim de semana passado, pela primeira vez, sobre uma incursão terrestre, né? Ele deu uma entrevista, disse que isso estava no radar, enfim. E gerou preocupação, né, do mundo inteiro, obviamente, por até razões econômicas em relação também à distribuição do petróleo. E aí, depois disso, a porta-voz da Casa Branca, a Karoline Leavitt, também deu uma entrevista dando uma amenizada, dizendo que não era bem assim, né, que não significa que porque eles estão anunciando o envio de militares, 10 mil militares para o Oriente Médio, isso não quer dizer uma incursão terrestre, que isso já está em curso. Em quem devemos acreditar neste momento? Qual é a probabilidade, professor, de existir uma incursão terrestre? Trump está ou não blefando em relação a esse assunto? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que olhar para aqueles que pediram demissão ou para aqueles que foram demitidos dentro do governo Trump. Por exemplo, o chefe de contra-terrorismo, né, do governo norte-americano, ali da Casa Branca, algumas semanas atrás, em que ele disse que ele não iria continuar mais assessorando Trump, principalmente nessa guerra, porque ele entende que era uma guerra de Israel e não dos Estados Unidos. Peter Hegseth, se não me engano, ele acabou de demitir o chefe do Estado Conjunto Maior, enfim, das Forças Armadas norte-americanas. Uma das razões, enfim, o que leva a essa demissão, na minha opinião, é que o chefe do Estado Conjunto das Forças Armadas americanas tinha dito e tinha alertado Donald Trump e seu secretário da guerra do risco de uma incursão terrestre, né? E de um risco também dessa guerra trazer muitas perdas para os Estados Unidos. Bom, ele foi demitido. O que isso leva a crer que provavelmente o que esse pessoal que está saindo do governo de Donald Trump provavelmente esteja falando a verdade, né? Outra coisa é a gente olhar também para esse último relatório da CIA em relação a mísseis balísticos. Conclusão, Trump tem uma narrativa que não bate, por sua vez, com assessores importantes que têm saído da Casa Branca, e isso casa com o que você acabou de dizer, que há de fato, né, um conflito de informações, mensagens e ações dentro do próprio governo Trump. Então, em suma, né, isso leva de fato a mostrar que Trump blefa, e muito também, né? Em segundo lugar, de que nada até agora, do ponto de vista das ações, nos convence de que não haverá uma incursão terrestre. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade ou desse movimento terrestre, desse movimento dos Mariners, ser uma forma de persuasão, ou seja, de tentar
pressionar o governo iraniano a liberar o Estreito de Hormuz, o que não me parece que vai acontecer, porque se fosse para acontecer isso, o governo iraniano já teria diminuindo aqui as suas retóricas em relação ao bloqueio do Estreito de Hormuz, ou dois, de fato, uma incursão terrestre, né? O que seria, a longo prazo, um desastre, provavelmente tendo em vista ações passadas, como a do Vietnã, por exemplo, a do Iraque, né? Para o governo americano, né? Então, resumindo aqui, novamente, o resumo do resumo seria, de fato, um blefe, Tainá, e nesse ponto eu concordo com você. Alexandre Coelho, muito didático, né? Não à toa professor, explicando para a gente, então, os pormenores dessa guerra. Fica aqui o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Um bom descanso, eu acho, hein, professor? Hoje já deu, né? A gente nunca sabe, né? Para a gente que gosta de relações, a gente que gosta de relações internacionais está sempre antenado, né, Tainá? Mas foi uma honra falar aqui com você, viu? Muito obrigado. Tá bom, até uma próxima oportunidade, professor.